tá, mas tudo bem. A gente colocou que a grosso modo, Isso. melhoria é proprietário, manutenção é inquilino, mas a gente deixou alerta que, cuidado, isso é o geral da coisa, mas pode ser que seja diferente. Aí vem aquela pergunta, né? Como assim? E aí, como é que eu faço agora para definir cada situação? Bam, 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 bam. Vem o Bam, bam, suspense bam. agora, né? Porque realmente é uma coisa que até a gente tem um caso que a gente passou agora essa semana. Tá quentinho, quentinho. Saindo do forno, saindo Você do gosta forno. de dizer que Eu tá nem quentinho? sei como é que tá essa história ainda. Eu não sei nem toda a história ainda dessa esse Então, caso. é porque assim, ó, quando envolve melhoria e manutenção, dependendo do tipo de imóvel, vai envolver um terceiro. Quem é esse terceiro? O administrador do condomínio. Ah, é um grande dilema, porque existe administradores de condomínio e administradores, né? Pra tudo na vida, né? Para tudo quanto é profissional. Existem administradores e administradores. Então, assim, tem administrador de condomínio, porque normalmente o condomínio, quando envolve um condomínio, é o condomínio que vai meio que determinar estas coisas com relação à área comum, né? A área interna digamos Do que seja prédio. um apartamento, Um edifício. é um edifício. A área interna do apartamento é o inquilino. Então, provavelmente o inquilino vai entrar em contato com a administradora, o corretor, quem está realmente administrando o aluguel deles. Só que quando envolve área comum, quem é que é responsável? A administradora do condomínio. Área comum. Aí vai entrar no condomínio. Aí quando entra em condomínio, vai entrar no boleto do condomínio. Isso. No boleto do condomínio. E aí existem administradoras de condomínio que colocam lá e que fica algo muito obscuro. Sim. Né? Ah, mas aí agora, eu vou saber se isso aqui é do proprietário ou se é do inquilino. Mas quem administra o condomínio tem o dever de saber que para quem pertence e não ficar enrolando. Só que normalmente a gente vê que na prática isso não acontece. Sim. Normalmente não Sim, acontece. não. Então, esse caso que aconteceu recentemente, o que foi? Por isso que eu disse que tá saindo do forno quentinho. A gente faz aquele controle do fundo de reserva. E aí, quando pega o fundo de reserva, a gente acaba analisando essas melhorias e essas manutenções que são feitas no condomínio também. Por quê? Porque dependendo da situação, tem que descontar do inquilino, porque é o inquilino que está pagando o condomínio. Né? Apesar de o proprietário ser o dono do imóvel, é o inquilino que está usando, então é o inquilino que está pagando o condomínio. E essas melhorias normalmente vão vir no boleto do condomínio. E quando é algo que o proprietário que é responsável que tem que pagar, o que vai acontecer? A gente vai ter que descontar do inquilino, porque o inquilino já pagou o boleto inteiro. Então a gente tem que descontar aquela parcela que não é responsabilidade dela. Um exemplo disso é o fundo de reserva, e aí se tem alguma melhoria que é do proprietário, também será descontado. Só que aí a gente entra num pequeno dilema. O que acontece? Às vezes a administradora de condomínio, ela coloca ali, até por ter um espaço pequeno, só que aí eu penso que talvez isso pudesse ser revisto, mas ela coloca um nome genérico que muitas vezes dá a interpretação que pode ser tanto uma coisa quanto outra. Isso, ela não define realmente. Não fica claro. Então aí o que aconteceu? Aconteceu justamente isso. A gente recebeu o boleto do condomínio, foi fazer o desconto do fundo de reserva, só que tinha algo lá naquele boleto que, foi um serviço que foi realizado e foi cobrado fora a parte do boleto. Algo a mais. Só que não ficou claro para nós o que era. Se era realmente de responsabilidade do proprietário ou se era de responsabilidade do inquilino. O que a gente faz nessa hora? A gente pergunta para a administradora do condomínio. Por quê? Porque a administradora do condomínio, ela tem a responsabilidade de saber o que foi feito. Né? Foi ela que contratou o profissional foi lá, fez todo o serviço, então ela sabe se realmente é algo que foi para manter a coisa ou se foi algo que foi para melhorar a coisa, né? Só que às vezes... Perceberam a diferença, né? Só que às vezes eles mesmos acabam nos deixando confusos, né? Então o que a gente fez? A gente entrou em contato com eles e perguntou. Eles responderam, não, isso é uma manutenção, é de responsabilidade do inquilino. O que nós fizemos?
Nós fomos lá, emitimos o boleto, não descontando esse valor. Por quê? Porque o inquilino paga no boleto do condomínio. Ok, tá tudo certo. Não é do proprietário. Vai ser cobrado do inquilino. Vai ser cobrado do inquilino. Só que aí o inquilino recebeu o boleto e ele nos questionou. Aí no momento que ele nos questiona, a gente diz não. A gente entrou em contato com a administradora nos comunicou que realmente é uma manutenção. Como está de uso do inquilino, é de responsabilidade do inquilino. Só que o inquilino, ele tem o contato com a administradora. Isso, até aí, tudo certo. Não tem que ter nada, mesmo, né? Ele tem. Aí o inquilino pegou e entrou em contato com a administradora. Na hora que ele entrou em contato com a administradora falou, não, vocês estão errados. Vocês estão errados? Não, a administradora do aluguel está errada. Por quê? Porque isso é de responsabilidade do proprietário, elas têm que descontar de vocês. Ou seja, a informação que a administradora passou para a administradora do condomínio, ou melhor, vamos lá, tem muita administradora na jogada. A informação que a administradora do condomínio passou para a administradora do aluguel, no caso nós, foi diferente da informação que a administradora do condomínio passou para o inquilino. O inquilino, o locatário. Então, ou seja, as informações, elas estavam divergentes. Que isso é uma coisa que é uma das dores do corretor, da pessoa que está ali administrando o imóvel. Porque vai dar muito disso e disso. Sim, porque daí aí a gente entra na questão do conflito, daqueles transtornos que acontecem. Então, E que rouba muito tempo de nós. Né? Justo. Então, nessa hora, nós tivemos que entrar em contato novamente com a administradora. E aí a administradora falou para nós que não, que ela tinha falado errado para nós. E que era uma melhoria para o imóvel e que era de responsabilidade do proprietário. Vai entender essa administradora, né? Só que aí coincidiu que a gente tinha entrado em contato. A gente sempre costuma dizer, é melhor pecar por excesso do que por falta. Isso mesmo. E nessa questão de pecar por excesso melhor por excesso do que por falta, a gente recebeu 2 respostas novamente. A gente recebeu uma resposta dizendo que era manutenção, uma resposta dizendo que era melhoria. Continuou tudo a mesma coisa, a dúvida não foi esclarecida. Não foi. Ainda estava tudo muito obscuro. Então, qual é a ideia? A ideia é realmente perguntar, tá, o que foi feito? Por que isso foi feito? Por que houve a necessidade? Por quê? Porque a gente vai buscar a causa raiz daquela coisa. Foi feita várias perguntas para eles. Isso. Só que aí a administradora tirou o corpo fora. Por quê? Porque eles foram colocados contra a parede. Aí eles mandaram conversar com o síndico. Olha só o transtorno. A parafernália da coisa que vai... E para que essa administradora está recebendo, gente? O que elas estão fazendo, afinal de contas, só para confundir a cabeça dos outros? Exato. Aí na hora que a gente entra em contato com o síndico fica com o pé atrás. Por quê? Ué, por que eles estão me perguntando? Aí ele vai dizer, não, mas isso que eu tô te falando aqui, a administradora do condomínio sabe. E aí ele não quer passar para nós a informação. Aí a gente diz, não. A gente sabe, foram eles que pediram pra gente entrar em contato com vocês para saber exatamente o que aconteceu. Aí no que ele explica pra gente, a gente já tem uma nova visão da coisa. Mas, olha só. E a coisa vai se prolongando. Então, nesse momento, qual é a alternativa? Falar com o profissional que realizou o serviço, que foi a nossa última cartada. Assim, não, vamos entrar em contato com quem realizou o serviço. E depois que quem realizou o serviço nos falar o que realmente foi feito, o que aconteceu lá, né? Tem que ser realizado, é que a gente vai saber definir. Porque é aquilo que eu falei para vocês. A grosso modo, uma melhoria proprietário, manutenção inquilino. Só que a partir do momento que a gente não sabe de quem é quem, a gente vai consultar um profissional. Por quê? Porque quem é o profissional que realizou o serviço, é ele que vai saber o motivo, a causa raiz daquilo ali. Isso então, mesmo. Ele que vai saber dizer pra gente, não, olha, foi feito porque isso é uma manutenção periódica que tem que ser feita uma vez por ano, ou a cada 5 anos, ou, não, foi feito porque o material
material de PVC estava seco, Se deteriorando. se deteriorou com o tempo, e isso acontece. Aí já é proprietário, por quê? Porque a gente entra na deterioração de uso comum. Então, assim, Estrutura. são coisas que acontecem na locação de imóveis e que geram realmente polêmica, realmente geram conflito e que a gente tem que evitar. Qual é a alternativa nesses casos? Tem que ter as coisas claras. Você não vai conseguir definir sem conversar com o profissional e o profissional dizer para ti, não, isso foi feito por isso. Eu tive que fazer essa manutenção ou essa melhoria por isso. Por quê? Porque a gente também tem que lembrar que a melhoria de praxe é do proprietário, mas ela pode cair para o inquilino. Porque se o inquilino causar um dano no imóvel, a responsabilidade é do inquilino. Isso mesmo. Na prática é assim que funciona. Então, as coisas, quando são tudo esclarecidas, fica melhor, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas. E cada pessoa tem a forma de administrar, né, Gi? Então, olha só o que a gente foi descobrindo nesse... e colocando em prática no nosso dia a dia para a gente poder tornar a nossa locação de imóveis cada vez mais tranquila e cada vez mais segura no nosso dia a dia, né? Sim, porque quando tu tens a situação clara, e muitas vezes assim, ó, envolver um profissional que realizou o serviço, pede um laudo. Por quê? O laudo do profissional é a prova de que aquilo precisou ser realizado por uma causa X. E contra fatos, eu costumo falar, essa frase não é minha, eu não sei de quem é, mas contra fatos não há argumentos. Então, se tu tens como mostrar, provar para a pessoa que aquilo ali foi realizado por uma causa X, a pessoa não vai ter como questionar. Seja inquilino, seja proprietário, seja quem for. Se tu tens a evidência do que ocorreu e por que ocorreu, tu tem que ficar realmente tranquilo. Tô fazendo o serviço certo. A poeira baixou daí. Então, tem situações que o próprio profissional que executou, às vezes ele tem que dar um laudo lá por escrito. Porque às vezes pode acontecer de não ter notas, né? De não ter notas, de não saber, né? E pra gente diferenciar realmente o que é essa manutenção e o que é a melhoria. E o que é a melhoria. O que é do proprietário e o que é do inquilino. O que é do proprietário e o que é do inquilino. Às vezes é preciso esse profissional lá, né? Ele, às vezes, pode ser até que ele mal sabe escrever, mas ele vai dar alguma coisa lá no próprio punho escrevendo, porque isso é a evidência, é a prova.